Salmo este bem conhecido, Salmo 121. A palavra do Senhor nos diz assim: elevo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez, Pai. Ainda elevamos a nossa voz a Ti, ó Deus, clamando que o Teu Santo Espírito, de fato, como já oramos, encontre guarida em nossos corações. Corações sedentos de ouvir a Tua palavra. Corações que já foram transformados de um coração de pedra para um coração de carne. Mas o Senhor que nos sonda, o Senhor que nos conhece, sabe das nossas necessidades, que esta palavra venha, ó Pai, de encontro a cada irmão aqui, de acordo com o Teu querer, pois o Teu Santo Espírito habita em nós, e é através da iluminação do Santo Espírito que somos capazes de entender o recado do Senhor para as nossas vidas. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Meus irmãos, eu quero nessa noite falar sobre a confiança na providência de Deus. Confiando na provisão ou na providência de Deus. Eu gostaria de contar uma história que tem histórias que nos ensinam, que marca a nossa vida, e é a história de um alpinista que certa vez ele se arriscou muito a escalar uma das faces mais traiçoeiras dos Alpes suíços. E ele conhecia a rota, ele tinha equipamentos, ele confiava na sua técnica, na sua própria força, mas no meio do percurso, no meio do caminho, quase que já alcançando o cume, uma nevasca repentina tomou conta. Uma nevasca engoliu a montanha. E aí, meus irmãos, a visibilidade caiu a zero. O vento uivava como uma fera. O frio era um frio cortante que entrava através das luvas e cortava a sua pele. E o coração, esse órgão tão forte, tão vigoroso, ele começou a pulsar forte. E esse alpinista gaguejava de pavor. Ele não conseguia ver o topo. Ele não conseguia ver o alto, o final daquela montanha. Ele não via também, ao olhar para baixo, o caminho de volta. Não via sequer a própria mão estendida diante do seu rosto. Porém, havia uma corda, chamada como corda de segurança, e aquela corda era uma corda que unia um guia veterano que já estava acima daquele jovem alpinista. Esse veterano era um homem que já conhecia aquela montanha, que já conhecia todos o percalço, aonde deveria pisar, aonde não deveria pisar, e em meio à fúria da tempestade, aquele jovem que estava ali sem enxergar nada ao seu redor, ele gritou, e ele começa agora a gritar com uma voz forte, clamando: mestre, eu não vejo nada. Mestre, eu não consigo encontrar o caminho. Aonde nós estamos? E do alto, atravessando aquele caos, veio a resposta do guia, o guia experiente. Uma resposta calma, mas firme, inabalável. E ele disse: não olhe para a tempestade, sinta a corda. Não olhe para a tempestade, sinta a corda. E enquanto ela estiver esticada, eu estou segurando você. Sabe, meus amados irmãos, a nossa vida cristã é como essa escalada. A nossa caminhada é como a caminhada deste alpinista. Há dias em que as nuvens da providência de Deus parecem
espessas, escuras, impenetráveis à nossa razão. Olhamos para os lados e não conseguimos enxergar nada a não ser abismos. O abismo da enfermidade, o abismo da perda, o abismo da incerteza do amanhã, e abismo após abismo trazendo a nós algo que chamamos hoje pela manhã do sofrimento que temos que enfrentar aqui na terra dos homens. O Salmo de número 121, meus irmãos, é conhecido como Salmo de Romagem, e nós podemos dizer que este salmo é a corda esticada de um Deus soberano, criador de todas as coisas, para a nossa alma, em todo o tempo, mas também nos dias de angústia, nos dias de sofrimento. O cântico aqui, meus irmãos, do Salmo 121, é o cântico que era entoado na antiguidade enquanto a procissão, enquanto as pessoas subiam a Jerusalém para as grandes festas, e sobretudo é um cântico de todo peregrino, porque ele tem que ser lembrado que é o Senhor que o guarda na saída e na entrada. É o Senhor que está presente em todos os passos, rumo à eternidade, sob o olhar daquele que jamais dorme. Agostinho de Hipona, conhecido pela tradição como Santo Agostinho, ele diz: confie o passado à misericórdia de Deus, o presente ao seu amor e o futuro à sua providência. E o futuro à sua providência. Então, irmãos, diante desse texto, eu gostaria de olhar para essa providência de Deus, para esse cuidado do Senhor. E eu gostaria, meus amados irmãos, que cada um de nós aqui colocássemos diante de Deus, não uma vida apática de alguém que está na arquibancada vendo tudo que está ocorrendo ali na arena ou no campo, mas como pessoas que vivem e enfrentam lutas, batalhas, angústias, sofrimentos, mas que devem olhar para essa corda esticada, sustentando a sua vida. Em primeiro lugar, meus irmãos, o verso 1 e 2 fala da origem do socorro. A origem do socorro. É o Criador acima da criação. Benjamin, senta. Senta aí. É o Criador acima da criação. Perceba o verso 1 e 2, que ele diz? Ele diz assim: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E aí ele continua: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Meus amados irmãos, o salmista aqui abre o seu cântico com uma pergunta que ecoa em todo o peito aflito até os dias de hoje. Note-se que, em primeiro lugar, ele eleva os olhos, não é um olhar casual, não é um ato de vez em quando de alguém que procura o socorro na hora do aperto. Não, meus irmãos, é um ato deliberado de quem se recusa permanecer com o rosto voltado para o chão, o rosto voltado para o próprio sofrimento. De vez em quando, irmãos, quando passamos pelas lutas, há uma tendência, meus irmãos, de olhar para nós, de olhar para o nosso sofrimento, de olhar para as lutas e supervalorizar. Mas aqui nesse texto, meus amados, há uma decisão da vontade, antes mesmo de haver uma resposta à oração, uma resposta da fé. É interessante, quando nós falamos da geografia de Israel, os montes carregavam um duplo significado para aquele povo. O salmista aqui, ele não diz como alguém que está a olhar para o céu à toa ou olhar para as montanhas de um modo contemplativo, mas ele está apelando aqui, meus irmãos, ao significado, pelo menos a um duplo significado para as montanhas. E ambos os significados, meus irmãos, são significados sombrios. Em primeiro lugar, eram as montanhas ou os montes, eram lugares de perigo, aonde os bandidos, aonde os salteadores, eles faziam a emboscada dos viajantes desprevenidos nas curvas estreitas do caminho, eram ali traiçoeiramente tomados. Mas também, meus irmãos, eram as montanhas
como os montes como símbolo de idolatria, lugares da idolatria. Os altos pagãos, onde Baal, Aserá, eram cultuados, ou eram ali erguidos no cume da montanha para ser enaltecido, como que se a proximidade física do céu garantisse a proximidade espiritual dos deuses. Portanto, quando o salmista diz que ele eleva os olhos para os montes, ele não ergue os olhos para os montes buscando no monte a ajuda deles. Ele olha através dos montes, para além deles, para o Senhor que fez os montes. A resposta que se segue no texto é ao mesmo tempo, meus irmãos, enfática. Ele diz: o meu socorro não vem de Baal. O meu socorro não vem de um monte que há pessoas buscando meios para atrair o outro. O meu socorro vem do Senhor. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E o termo que aparece aqui no texto original, traduzido por Senhor, é o mesmo texto e carrega a mesma ideia. Quando o Senhor se apresentou para Moisés e ali disse: eu sou o que sou. É o Yahvé, é o Senhor da aliança, é o Deus que criou todas as coisas, é o Deus autoexistente, é o Deus imutável, é o Deus fiel. Sproul, ele comenta dizendo: se Deus não é soberano, Deus não é Deus. Se Deus não é soberano, Deus não é Deus. E veja, meus irmãos, a lógica aqui é implacável, porque um Deus que não controla os montes, um Deus que não sustenta o céu e a terra, um Deus que não pode agir nas coisas nossas do dia a dia, do cotidiano, ele seria mais um ídolo, como tantos, ineficazes, que tem boca, mas não falam, tem ouvidos, mas não ouvem, tem olhos e não veem. Mas aqui, meus irmãos, o que nós temos é que o nosso socorro não brota de uma força impessoal, não brota do acaso. A nossa força, o nosso socorro vem daquele que criou todas as coisas, daquele cujas mãos moldaram as galáxias, daquele cujos dedos ainda assim se dobram para enxugar o rosto do seu filho ou de um filho aflito quando clama pelo socorro dele. Enfrentar os perigos, meus irmãos, na nossa jornada exige que saibamos que o nosso guardador, que o nosso Senhor é maior que o nosso problema. Sabe, muitas e muitas vezes nós olhamos para o problema e não conseguimos encontrar a solução no Senhor que está acima do problema. Esse Deus, ele fez o céu e a terra. Então não existe vale profundo demais para que ele não possa alcançar. Não há montanha tão alta demais para o domínio desse Deus. Salmista, no Salmo 139, Davi, ele expressa: para onde me ausentarei se eu faço minha cama no mais profundo abismo? O Senhor lá está. O Senhor está presente em todos os momentos. A sua soberania, a soberania de Deus resplandece tanto na criação quanto na graça. É o mesmo Deus que sustenta as galáxias, o mesmo Deus que sustenta tudo, as órbitas das estrelas e sustenta tudo. É o Deus que sustenta até mesmo um coração partido. Não há, meus irmãos, uma dicotomia, não há uma separação entre o Deus das estrelas, o Deus que criou todas as coisas, e o Deus das suas lágrimas, do seu sofrimento, da sua dor. É o mesmo Deus. Então perceba, em primeiro lugar, que o socorro não nasce da criação. O socorro nasce do Criador, aquele que fez os céus e a terra. Esse Deus que fez os céus e a terra é infinitamente maior do que aquilo que ele criou, e por isso ele é plenamente capaz de sustentar a sua vida. Você crê nisso? Deus é poderoso para sustentar você. Mas aqui o salmista expressa, além da origem desse socorro, ele agora passa, meus irmãos, para uma promessa
sobre a constância desse socorro. E aqui ele fala da vigilância desse guardador. E ele diz que ele não dormita. Olha o versículo 3 e 4. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Meus irmãos, é interessante porque no texto original, a palavra traduzida aqui por guardar, aparece 6 vezes ao longo deste curto salmo. 6 vezes, guardar, guardar, guardar. É como um refrão que precisa ser ouvido repetidas vezes para acalmar a alma aflita. Deus aqui, meus irmãos, não é apresentado como um socorro distante, como um socorro ocasional, como um socorro, um auto-socorro quando o carro quebra e a gente liga para que ele venha nos socorrer, ou mesmo alguém que venha para nos salvar de vez em quando. Ou na hora do aperto você ligar, chama o Roberto. Não, meus irmãos. Ele é uma sentinela permanente. Sentinela permanente. Aqui, meus irmãos, há um contraste. Olha aqui para mim, ó. Há um contraste implícito e devastador, meus irmãos. Porque os deuses das nações vizinhas não podem fazer nada. Talvez você deve se lembrar daquela passagem quando Elias confrontou os profetas de Baal no Monte Carmelo. E ali, usando um tom como a ironia, ele ironizou, dizendo que talvez o Deus deles estivesse meditando, ou estivesse viajando, ou estivesse dormindo e precisava ser despertado. Está lá em 1 Reis, capítulo 18, verso 27. Baal dormia. Os ídolos das nações dormem, porque eles são feitos à imagem da fraqueza humana. Não adianta nada, meu irmão, minha irmã, no meio da aflição, você se dobrar diante dos ídolos modernos, clamando para que Ele te socorra. Não adianta nada você pegar esta palavra, a palavra do Senhor, e deixá-la aberta num salmo. Salmo... Não, 23. Estou testando aqui para ver quem está com a Bíblia aberta em casa. O Salmo 91. E achar que com isso está protegido. Não, você precisa conhecer esse Deus. Não é a folha, não é o papel que vai te proteger, é o guarda de Israel, o guarda de Israel. E o texto diz, ele não dorme nem dormita. E aqui, meus irmãos, é intencional. Essa sequência no texto original é como que um martelo ali, martelando a verdade até que ela penetre no coração que está ansioso. Veja, Deus é um escudo não apenas para as flechas que podem nos atingir. Deus é o nosso escudo até mesmo para o medo que as flechas que estão por vir. Então, meus irmãos, muitas vezes, o que nos consome não é o golpe em si, mas é o medo. É o terror antecipado do golpe, é a insônia que precede a cirurgia, é a angústia que precede a demissão, é o pavor que precede o diagnóstico. Nós temos uma tendência de adiantar problemas que nem chegaram ainda e talvez nem vão chegar. E é precisamente aí, meus irmãos, no território do medo que nós antecipamos, que a vigilância de Deus se revela mais preciosa. Porque enquanto você dorme, ou enquanto você tenta descansar, Ele, o poderoso Deus, vigia com onipotência, porque Ele não cochila, Ele não dorme em nenhum instante. Deus não está ocupado para ouvir suas orações. Eu lembro que eu ouvi uma vez alguém dizer assim, eu acho que Deus está muito ocupado, Ele nem me ouve. Deus nos ouve, meus irmãos. Thomas Watson, ele diz, o nosso trabalho é lançar o cuidado, e o trabalho de Deus é cuidar. Porque é fácil para nós cantarmos, é meu, somente meu todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim, não tenha sobre ti nenhum cuidado, qualquer que seja, mas na hora do aperto, na hora da prática, ficamos desesperados.
Meus irmãos, que exortação maravilhosa a ansiedade que tem sido crônica nos nossos dias. Porque, meus irmãos, nós insistimos em ser vigias da nossa própria vida, calculando, prevendo, controlando. Mas muitas e muitas vezes as nossas pálpebras pesam e o nosso conhecimento é finito e não conseguimos descansar o coração, como se Deus tivesse perdido o controle. Na nossa liturgia nós lemos Romanos capítulo 8, que nos diz: sabemos que todas as coisas, sejam boas ou até mesmo ruins, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados não à deriva, não ao acaso, mas chamados segundo o seu propósito. O Senhor mantém os olhos abertos sobre a sua casa, meu irmão, minha irmã, sobre a sua família, sobre o seu ministério, sobre a sua alma. E mesmo quando você já não tem forças para vigiar, e mesmo quando você não tem forças para fazer qualquer coisa, o socorro não vem dos montes, o socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então, você pode fechar os olhos e descansar. Isso não é passividade diante das dificuldades, isso é confiança. É descansar porque o guardador, aquele que nos guarda, jamais fecha os olhos. Enquanto você dorme, Deus permanece vigilante. Enquanto as suas forças acabam, o Senhor continua trabalhando. O Deus que te guarda, Ele não dorme. E por isso, meu irmão, eu e você não estamos desamparados. Mas em terceiro lugar, meus irmãos, além de falar da origem e falar deste guarda, versículos 5 e 6 fala da proteção deste guardador, desse Deus providente. Olha só, versículos 5 e 6 diz assim: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra e a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Aqui o salmista, como é próprio da linguagem poética aqui, meus irmãos, ele traz uma intensidade sensorial. Ele diz assim: o Senhor é a tua sombra. É interessante porque o deserto no Oriente Médio, ele possui algo terrível, um sol impiedoso. Eu lembro que o meu cunhado e a minha cunhada, a família do meu cunhado, teve que trabalhar na região do Oriente Médio, e esse calor que nós sentimos aqui é bem diferente do calor que tem lá, porque às vezes a gente reclama com 30 e pouco, lá é de 50 para cima. E muitas vezes é criado nas cidades como que sombras, onde as pessoas podem se refugiar, como que árvores artificiais. E é interessante porque a sombra aqui, meus irmãos, não era um mero conforto estético. Não, era literalmente, nesse deserto do Oriente Médio, uma questão de vida ou morte. Porque um viajante desprovido de sombra, ele podia sucumbir de insolação em poucas horas. Ele precisava da sombra. E é interessante porque o salmista usa essa figura para os peregrinos, dizendo o seguinte: essa sombra é uma sombra protetora, ela está à tua direita. Ou seja, é a posição de governo, é a posição de honra, mas também é a posição do braço que empunha a espada de combate. Deus não apenas nos abriga, Ele nos protege, Ele nos guarda e nos protege no lugar exato da batalha. O salmista diz assim: o sol não te ferirá de dia, nem a lua de noite. E aqui, meus irmãos, há uma linguagem dentro da poesia que é muito interessante, porque ela expressa a totalidade de algo por meio de duas partes que são opostas, dia e noite, sol e lua. A gente chama isso de merismo poético. E aqui, meus irmãos, ele está abrangendo todos os perigos possíveis. Os visíveis, os intensos, representados pelo sol escaldante, os ocultos, sutis, quase que psicológicos, associados à lua. Havia uma antiga crença que dizia o seguinte, que a luz lunar
ela poderia causar febre e loucura. Por isso temos a palavra lunáticos. Aprendeu mais uma hoje. Então, vem dessa antiga tradição. Ou seja, um perigo, seja ele evidente ou disfarçado, seja ele físico ou espiritual, nada escapa do alcance de Deus. Nada. Sabe, mãe, quando você ora por um filho que está distante, você não pode alcançá-lo pelos seus braços. Deus pode. Sabe quando você ora por uma dificuldade de uma manhã que você não tem condição de mudar nenhuma, você não pode alterar nada, mesmo planejando. Deus pode fazer todas as coisas, porque Ele já está lá. Timothy Keller, ele nos lembra dizendo o seguinte: Deus nos dará o que pedimos, ou nos dará o que teríamos pedido se soubéssemos tudo o que Ele, Deus, sabe. Muitas vezes, meus irmãos, há momentos que na providência de Deus parece até contradizer a nossa oração mais sincera. Já lhe ocorreu, em algum momento, pedir alívio para a sua dor, para o seu sofrimento e receber mais problema? Se não te ocorreu, graças a Deus por isso. Parece até uma contradição. Senhor, eu estou pedindo para o Senhor me abençoar e veio outro problema. Mas saiba, meu irmão, minha irmã, muitas vezes nós pedimos uma cura, nós pedimos para receber uma graça, mas às vezes a providência nos coloca deliberadamente sob a sombra da provação, precisamente para nos livrar de um sol escaldante que está lá na frente que nós não sabemos. O não de Deus é bênção nas nossas vidas. Cuidado, porque muitas vezes a gente tem aquela tendência a dizer assim: Deus não me ama porque Ele não me deu um carro novo, não me deu isso, não me fez aquilo. Não, meus irmãos, a sombra que hoje parece castigo é o plano eterno, é a proteção de Deus sobre a vida dos seus filhos. Deus é o guardador da sua vida hoje, para sempre. Não existe uma circunstância, por mais, entre aspas, lunática que pareça, em sua irracionalidade, por mais abrasadora em sua intensidade, que esteja fora do alcance do Altíssimo. E a confiança floresce no meio da provação. É muitas vezes o fruto mais saboroso da comunhão com o Espírito Santo, um fruto que jamais amadureceria sobre o sol constante da prosperidade. Em último lugar, meus irmãos, além de falar da origem, além de falar da vigilância, além de falar, meus irmãos, da proteção desse guardador, o salmista revela algo preciosíssimo nos versos 7 e 8, que eu convido a ler comigo, e diz assim: o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Irmãos, esse salmo ele não culmina com uma promessa vazia, vaga. Não. O salmista ele termina com uma declaração absoluta e sem condicionais. Sabe, o salmista não está dizendo aqui: se você for para a igreja nesse domingo, então a sua semana vai ser maravilhosa. O salmista não termina assim. O salmista faz uma declaração com uma profundidade tão grande que nós deveríamos nos lembrar todos os dias. Ele não diz que nós jamais seremos afligidos, mas ele diz que nós seremos guardados na provação e através das provações. Meus irmãos, a promessa, ela não é a ausência da tempestade, é a presença constante deste guia dentro da tempestade. Ou seja, o que nós temos nesse último aspecto é a abrangência da providência, do início ao fim. Veja, embora algumas coisas sejam difíceis de entender, nunca é útil começar essa situação ou essas coisas questionando o caráter de Deus.
A providência de Deus, a providência divina, que pode permitir a dor, é de fato o que faz os propósitos que muitas vezes transcendem a nossa compreensão. Mas esse Deus jamais permitirá uma destruição final de uma alma que Ele escolheu. E essa é a diferença, meus irmãos, está a sofrer sob a providência de um Pai amoroso, que nos ama, que tem um plano para a nossa vida, e sofrer debaixo do acaso de um universo indiferente. Quantas e quantas pessoas acham que estão vivendo no famoso "o universo ou acaso me guardará, cuidará da minha vida"? Não, o texto nos diz: o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada. E mais uma vez aqui nós temos esse merismo poético. Saída, entrada. E aqui, meus irmãos, o que ele está querendo mencionar com isso? Isso abrange, meus irmãos, toda a atividade intermediária, ou seja, do nascimento da nossa existência, do nascimento aqui até a morte. Do sair da nossa casa, seja às 4 da manhã, 5 horas da manhã, até o retornar à nossa casa à noite. Da primeira decisão do dia até a última oração ao dormir. Você está a cada instante sob a custódia divina, sob o olhar de Deus. Esqueci de orar e agora fui trabalhar e não orei. Meu Deus, estou desprotegido. Ora por mim, pastor. Não se preocupe não. Você deve orar. Quando lembrar, ao invés de ficar preocupado, ora. Mas saiba que orando ou não orando, Deus está presente. Jonathan Edwards, ele falava da admiração sobre a doce soberania de Deus. E aqui, meus irmãos, ele expressa dizendo que essa soberania é ao mesmo tempo absoluta em seu poder e amorosa em sua intenção. Eu quero já caminhando para o fim aqui, meus irmãos, muitas vezes nós precisamos perder as seguranças falsas, como a conta bancária, a saúde inabalável, os planos meticulosos traçados, para finalmente descobrir a única segurança que nunca falha. E essa segurança é de estarmos guardados nas mãos daquele que fez o céu e a terra. E a providência divina é o sustento contínuo que impede que este povo, o povo conhecido como o povo da aliança, se perca no deserto da sua própria história. Meus amados irmãos, Deus não se limita aos grandes acontecimentos da nossa história. Não. Deus está presente em cada detalhe, em cada caminho, em cada porta aberta ou fechada, em cada lágrima derramada, em cada livramento silencioso. Antes mesmo de compreendermos o propósito, Deus já está operando, segundo a vontade dEle. Eu quero concluir voltando, meus irmãos, à nossa ilustração. Lembra do alpinista? O alpinista que estava ali perdido na nevasca ali dos Alpes. A tempestade, ela não cessou. Ela não acabou imediatamente quando aquele alpinista gritou por socorro. O alpinista continuou subindo, em meio àquele vento cortante, sem chegar o cume, sem qualquer garantia visível do caminho. Mas ele sentia algo. Ele sentia em cada passo a tensão firme da corda presa na sua cintura. E essa tensão por si só era uma prova suficiente que lá em cima, ancorado firmemente na rocha, havia alguém mais forte do que ele. Alguém que já conhecia aquele caminho, que já havia enfrentado aquela mesma tempestade, que jamais soltaria a corda. Meu irmão, minha irmã, isso é para você e eu quero te perguntar. No momento que você está vivendo hoje, você tem sentido a tensão dessa corda
de alguém que está lá em cima, sustentando a sua vida. No momento que você está vivendo hoje, talvez a nevasca que tem cercado você tem o nome de uma doença que insiste em não recuar. Talvez tenha o nome do luto que ainda dói, como no primeiro dia. Talvez tenha o nome, essa nevasca, da escassez, do desemprego, da solidão, do filho que se afastou, do casamento que está rangendo. Talvez o que esteja com você hoje são os olhos erguidos para os montes, se perguntando com a voz embargada: até quando, Senhor, até quando? E uma voz do céu grita a um coração que muitas vezes está mais olhando para o lado do que olhar aos céus: eu não durmo, eu sou a tua sombra, eu guardo a tua saída, eu guardo a tua entrada desde agora e para sempre. Meus amados irmãos, confiar na providência não é fechar os olhos diante de um mundo real, um mundo com muitos males, mas é abrir os olhos para uma realidade ainda mais real. E qual é essa realidade? A realidade da providência, de um Deus que não está movendo o destino de cada um de nós como um destino cego. Não, mas um Pai amoroso que escreveu reto por linhas retas, que tem um plano em nossa miopia terrena que nós insistimos em julgar como tortas. Ontem assisti um podcast que alguém dizia: Deus escreve certo por linhas tortas. Isso é uma utopia. Deus não tem linhas tortas. Deus tem um plano para a sua vida, para a minha vida. E esse Deus soberano está aqui nessa noite. Eu não sei o que você vem passando, minha irmã, minha irmã. Eu não sei qual é o grande abismo ou o grande monte que veio à sua frente. O que eu sei é que esse Deus é o Deus da provisão, é o Deus da providência. Vamos colocar de pé, vamos orar. Quero te fazer um convite a abaixar sua cabeça, a fechar os seus olhos. O Senhor conhece o nosso coração. O Senhor sabe da nossa estrutura. Presente, coloque diante dele aquilo que tem sido motivo para você clamar: de onde me virá o socorro? Talvez o seu socorro que você tanto aguarda seja diagnóstico do médico, um problema dentro de casa. Ele é poderoso, Ele é o Deus da provisão. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesta hora, Senhor, elevamos os nossos olhos acima das circunstâncias, acima dos montes, acima, ó Deus, das nossas limitações, dos nossos medos, temores, e confessamos, ó Deus, com fé, o nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ó Deus, quantas e quantas vezes, Pai, chegamos diante de Ti sem compreender o caminho. Ó Deus, há caminhos, há momentos, ó Pai, que nós não conseguimos enxergar a solução amanhã. Não entendemos, ó Pai, a Tua providência e não conseguimos receber, ó Pai, e perceber a paz que é tão presente, tão custosa para nós. Mas hoje, ó Deus, a Tua palavra nos lembra, Pai, que quando os nossos olhos não conseguem ver, a Tua mão continua nos sustentando. Perdoa-nos, ó Deus. Perdoa-nos pelas vezes, ó Pai, que confiamos mais nas nossas próprias forças do que em Ti. Perdoa-nos, ó Deus, quando permitimos que a ansiedade, Deus, ocupe o lugar da confiança. Quando tentamos, ó Deus, controlar aquilo que somente Tu podes governar. E quando olhamos para o tamanho, ó Deus, da tempestade e nos esquecemos da grandeza do Senhor. Ensina-nos, ó Deus, a descansar na Tua providência, Senhor. Quando os nossos pés vacilarem, Deus, sustenta-nos. Quando o medo nos assaltar, Senhor, guarda-nos. Quando a enfermidade nos visitar, permanece conosco, Senhor.
Quando enfrentarmos o luto, ó Pai, consola-nos, ó Deus. Quando faltar força, sê, Senhor, a nossa força. Quando não enxergarmos o caminho, sê o nosso guia, Senhor. Quando a noite, ó Deus, quando a noite parecer longa, lembra-nos que o Senhor não dorme nem dormita. Sê, Senhor, a nossa sombra de dia e de noite. E abriga, Senhor, nosso coração durante as horas difíceis da nossa vida. Assim, ó Deus, nós oramos, clamando e confiando. O nosso socorro vem do Senhor. Nós descansamos em Ti e nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Recebei, meus irmãos, a bênção do Senhor. Que o Senhor, o Deus que fez os céus e a terra, seja o teu socorro em todo o tempo. Que o Senhor te guarde quando os teus pés vacilarem. Que o Senhor seja a tua sombra quando o sol da aflição estiver escaldante. Teu abrigo quando as tempestades se levantarem. E a tua força quando as tuas próprias forças chegarem ao fim. Que Ele guarde a tua saída e a tua entrada. E o teu levantar e o teu deitar e os teus caminhos. Que o Senhor guarde a tua casa, a tua família e, acima de todas as coisas, a tua alma. Que a graça do Senhor Jesus Cristo te sustente. Que o amor de Deus, Pai, te envolva e que a comunhão e o consolo do Espírito Santo permaneçam contigo, hoje e amanhã e para todo sempre, em cada passo da peregrinação, e que você jamais se esqueça, o seu guardador não dorme, a sua mão não perde o controle e a providência jamais falha. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Podeis assentar, meus amados irmãos.